Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já nos deu durante este culto, através das orações dos irmãos, dos textos lido pelo nosso liturgós, por aquele que dirigiu a liturgia. Nós te agradecemos pelos cânticos que nós entoamos, por letras tão bonitas, tanto dos hinos como dos cânticos. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor já falou conosco de forma tremenda. E o Senhor tem sempre falado conosco. Nós te adoramos, ó Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Senhor é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós somos os teus servos, ó Deus. E nós queremos estar na tua casa para te agradar, para te servir e para complementar aquela vida que nós vivemos ali de segunda a sábado, mas nós estamos aqui não simplesmente para ter um dia na semana de adoração, mas para complementar aquela semana toda, onde o Senhor nos abençoou, onde tivemos comunhão com o Senhor, tivemos comunhão com os nossos irmãos, comunhão com a Tua Palavra, comunhão com o Senhor em oração. Abençoa-nos, ó Deus, nós pedimos nesta noite, abençoa a casa dos Teus servos, abençoa os celeiros das famílias dos Teus servos, abençoa o emprego, o trabalho, a renda, as empresas onde os Teus servos trabalham. Abençoa, Senhor Deus, o salário, as aposentadorias. Abençoa a saúde dos Teus servos. Abençoa, Senhor Deus, os projetos. Abençoa os estudos. Abençoa as famílias da Tua igreja, ó Deus. Abençoa os nossos casamentos. Transforma, ó Deus, os nossos casamentos em casamentos cada vez mais santificados. Torna o coração do marido à esposa, da esposa ao marido. Torna, Senhor Deus, o coração dos pais aos filhos e torna os nossos filhos obedientes. Transforma a vida das nossas crianças, desde os mais novinhos até os mais velhos. Transforma a nossa igreja, ó Deus, numa igreja santa, uma igreja portadora da imagem do Senhor Jesus Cristo. E que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado e glorificado em tudo aquilo que desejarmos, pensarmos, fazermos, em tudo aquilo que projetarmos, e toda a nossa vida seja para a glória do nome dEle. Nós te agradecemos por esta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, um historiador da igreja disse há algum tempo atrás que, olhando para a história da igreja desde Jerusalém, que nós temos visto o princípio da história da igreja, Deus tem feito uma mudança de centro, a centro de irradiação do cristianismo. E o cristianismo, ele de forma diferente das outras religiões, ele realmente tem mudado o seu centro de comando. Se você olhar as grandes religiões do mundo, o budismo, o islamismo e outras, você vai ver que praticamente não houve mudança nos seus centros de comando. O budismo ainda, o centro de comando é lá no Oriente. O islamismo ainda é nos países muçulmanos, principalmente na Península Arábica. De forma geral, não mudou muito. Mas o cristianismo houve uma mudança extraordinária, porque o cristianismo nasce em Jerusalém. E você já acompanhou isso. Durante 2 anos nós temos mostrado como o centro de decisão, o centro de comando, onde Deus começa a manifestar a sua palavra, tem mudado. De Jerusalém passou para a Samaria, passou para aquelas regiões periféricas da Judéia. Depois foi para Antioquia. Antioquia se torna um centro missionário, tanto é que Paulo, ele tem sido o grande propagador do cristianismo a partir de Antioquia. Embora Jerusalém ainda é uma cidade importante para o cristianismo, mas ela vai perdendo o seu valor ao longo do tempo. Depois de Antioquia, essa mudança vai se tornar, lá na Europa, vai mudar para a Europa, para a Ásia, para Alexandria, norte da África. Houve uma mudança depois de alguns séculos. De muito tempo ficou em Roma. Roma se tornou o grande centro de propagação do cristianismo. Depois esse centro muda de Roma e vai para a Europa Central, vai para a Alemanha, vai para a Inglaterra.
Depois isso vai para o norte da América, nos Estados Unidos, Canadá. Os Estados Unidos até hoje ainda é um centro de radiação do cristianismo, mas tem perdido o seu lugar, tem mudado esse centro paulatinamente. Nós estamos vivendo esta época de mudança. O cristianismo tem mudado dos Estados Unidos para a Coreia do Sul, tem mudado para a China. Parece uma contradição, mas hoje nós temos talvez a maior igreja cristã no mundo, no subterrâneo da China. Você não vai ver isso nos meios de comunicação comuns, normais, mas a igreja cristã chinesa cresce assustadoramente, e é uma igreja perseguida. Você tem um centro de cristianismo mudando para a África, há alguns avivamentos que Deus tem promovido na África. Então parece que Deus vai fazendo uma mudança no seu centro de comando ao longo de todo o mundo. E isso não é diferente a partir dos últimos capítulos de Atos, a partir do capítulo 21, principalmente do 22 até o 28. Lucas, ele gasta 6 a 7 capítulos nos mostrando que o evangelho vai saindo de Jerusalém e vai para Roma. Os judeus, o povo de Deus, o povo que tinha sido privilegiado, que recebeu a lei, que recebeu os mandamentos, que teve Moisés, Davi, que teve tantos privilégios espirituais, está rejeitando o evangelho de Cristo, está perdendo a sua posição, e o evangelho vai caminhando para Roma. Eu quero convidá-lo a ler comigo no livro de Atos, no capítulo 22, nós vamos ler o capítulo inteiro, capítulo 22 do livro de Atos. E eu quero mostrar para vocês que dentro desse movimento de mudança, Paulo ele se torna um símbolo da rejeição ao evangelho, da autojustiça humana e também do novo nascimento. Atos, capítulo 22, me acompanhe na leitura. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: Eu sou judeu, eu nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e meteres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele.
Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado, para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondendo-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo: pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Dentro desse grande discurso, meus irmãos, há uma segunda vez que Lucas está relatando a conversão de Saulo, o apóstolo Paulo. Você já havia visto boa parte do que está escrito aqui, lá no capítulo 9, nós já passamos por lá há muito tempo. A repetição dessa conversão de Saulo ou de Paulo, ela vai se repetir no capítulo 26. E ao longo de todo o Novo Testamento, você tem 5 vezes, esta descrição da conversão do apóstolo Paulo. Como lhes falei, do capítulo 22 em diante, Lucas vai retratar vários julgamentos de Paulo, vários problemas pelos quais ele passa a enfrentar. Aqui no capítulo 22, você está vendo Paulo se defendendo diante de uma multidão em Jerusalém, tanto de judeus como de cristãos. Há cristãos ali também, mas há judeus que rejeitam o evangelho dentro dessa multidão. No capítulo 23, você vai ver um outro julgamento de Paulo perante o sinédrio, o conselho judaico, o conselho dos anciãos. No capítulo 24, você vai ver agora Paulo em Cesareia, sendo julgado por um governador chamado Félix. No capítulo 25, você vai ver Paulo novamente sendo julgado em Cesareia ainda, agora por Festo, uma outra autoridade romana. No capítulo 26, você vai ver Paulo sendo julgado agora por Herodes Agripa II, descendente daquele primeiro Herodes. No capítulo 26, um homem que não é considerado nem um judeu e nem um romano. O que você nota logo de cara é que Lucas está fazendo um paralelo em relação ao que aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu já preguei isso alguns meses atrás, a respeito desses paralelos que Lucas faz entre a situação de Jesus, nos seus momentos finais, os seus vários julgamentos, e a situação de Paulo. Jesus também passou por 5 grandes julgamentos.
E Lucas está querendo nos mostrar novamente, ao longo de muitos capítulos, de muitos versículos, de muito texto, de muito discurso, que Paulo também passa pelos mesmos julgamentos, ou, pelo menos, pelas mesmas categorias de julgamentos. Por que Lucas está fazendo isso? Eu não quero entrar tanto nos detalhes do texto, porque já lhes falei de alguns do que os judeus estão rejeitando o evangelho paulatinamente. Que os privilégios que aquele povo tinha estavam se perdendo. Veja bem, isso aqui está acontecendo durante o ano 51, 52 da nossa era. Lucas está escrevendo esse livro por volta do ano 62, 63. Já havia se passado alguns anos. Jerusalém vai ser destruída no ano 70. E isso é algo muito importante na história da teologia, ou na história da redenção de Deus, da sua igreja. Porque Deus vai mostrar com a destruição de Jerusalém que Ele está trazendo juízo definitivo sobre o povo de Israel. O que Lucas está querendo preparar a sua igreja ali, por volta do ano 62, onde havia um começo de grande perseguição aos cristãos, já sob o domínio de Nero César, era preparar a sua igreja para o que viria. Então, Lucas está preparando a sua igreja, não só para aquela época, mas para a sua igreja ao longo de todas as épocas, inclusive da nossa. Veja que Paulo, eu fiz de propósito, o César leu 2 textos, tanto em Filipenses como em 1 Timóteo, falando também de Paulo, falando o que Paulo foi e o que Paulo passou a ser, da ação graciosa de Deus na vida do apóstolo Paulo. Paulo era um homem privilegiado, meus irmãos. Ele nascera dentro do povo judeu, ele era judeu da gema, hebreu de hebreus, diz ele. Ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu em Tarso da Cilícia, que era uma cidade universitária, uma cidade cultural, uma cidade livre, uma cidade importante da Ásia. Mas ele se criara em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, um grande sábio, um grande mestre judaico, um presbíteros, um ancião, respeitadíssimo, Gamaliel. Paulo conhecia toda a lei judaica. Paulo tinha uma situação financeira privilegiada. Veja bem, o Cláudio Lísias, que era o comandante, ele tinha conquistado a cidadania romana porque ele pagara. Aqui nós estamos ainda sobre o reinado de Cláudio. Cláudio é o imperador romano. E nessa época você podia comprar a cidadania romana, através de corrupção, não era através de uma taxa oficial. E Cláudio Lísias gastou muito dinheiro, ele pagou muito por isso, tanto é por isso que ele tem o nome Cláudio no começo. Era comum, os oficiais, quando compravam essa cidadania romana, eles adquiriam o primeiro nome do imperador vigente, Cláudio. Lísias era o seu nome grego, ele era de origem grega, nós já falamos isso numa outra oportunidade. Mas Paulo tinha cidadania romana por causa do pai dele. Ele diz isso no texto. Eu recebi a cidadania romana porque recebi de pai para filho. Então, o pai de Paulo era um homem influente, era um homem de posses. Paulo teve a educação mais fina que você possa imaginar para a época. Falava várias línguas, tinha conhecimento de filosofia grega, de cultura hebraica, de toda a lei judaica, conhecia Roma. Paulo tinha um conhecimento assim muito grande. E ele representa o privilégio que toda a nação de Israel sempre teve. De Israel eram os profetas, de Israel vinha Moisés, de Israel vinha Davi, de Israel vinham toda a palavra de Deus, a revelação de Deus foi para Israel. E Paulo, e Lucas está mostrando isso na vida de Paulo, ele era o representante de tudo aquilo que é importante.
E nós vemos isso, marcas da graça de Deus na nossa vida muitas vezes. Foi marca da graça de Deus na vida de um povo chamado Israel. Deus realmente escolheu aquele povo, não porque aquele povo fosse bonzinho, não porque aquele povo fosse especial, muito pelo contrário. Em várias passagens do Antigo Testamento, Deus diz: eu escolhi vocês porque vocês eram um povo pequenininho, sem importância nenhuma. O que era Israel diante do Egito, diante da Babilônia, diante dos assírios, diante dos gregos? Não era nada. Um povo pequeno que vivia numa região pequena, quase sem importância. Eu digo quase porque na antiguidade, Israel, a Palestina, era uma rota de confluência econômica, as pessoas tinham que passar por Israel. Era uma terra seca, não era uma terra tão rica, tão frutífera como o nosso Brasil aqui. Era uma terra pobre, cheia de pedra, pedregulhos, uma terra que chovia pouco, não tinha atrativo humano nenhum. Mas Deus escolhe Israel e escolhe abençoá-lo. Abençoou de várias formas ao longo de séculos. E Paulo é o seu grande representante. Por que Lucas está mostrando isso, meus irmãos? Porque muitos de nós talvez tenhamos recebido marcas desta graça comum de Deus. Marcas desta graça na nossa vida. Talvez você tenha nascido num lar evangélico. Eu tenho falado isso aos meus filhos, principalmente a esse que agora na fase de adolescência. Vocês são privilegiados. Vocês nasceram numa família da aliança. Vocês têm a palavra de Deus diante dos seus olhos, coisa que eu, com 14 anos, não tive. Está aí a minha mãe que pode comprovar isso para vocês. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe era adoradora de ídolos. Era. Foi alcançada pela graça do Senhor Jesus Cristo. Foi espírita, foi adoradora de falsos deuses, mas Deus me alcançou, pela misericórdia dele, aos 18 para os 19 anos. Mas, continuando, tenho falado para ele: você é privilegiado, você tem uma biblioteca em casa, pelo menos de 1.500 livros físicos falando sobre Deus. Eu tenho mais 2.500 livros eletrônicos falando sobre Deus. Você vai à igreja desde que nasceu, quase que nasce dentro da igreja, desde pequenininho, com uma madeira, como alguns pequenininhos de vocês aqui estão. Privilégios que nós temos. Dulciene, presbiteriana de gerações, Samuel, presbiteriano de gerações. Isso são privilégios que nós temos, meus irmãos. Paulo, guardadas as devidas proporções, também era um privilegiado. Você vê em todas as descrições dele, e ele valoriza tudo isso. Olha, isso foi muito importante para a minha vida. O seu nascimento, o seu crescimento, a sua educação em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, tudo isso foi muito importante. Ele era zeloso da lei, tanto é que ele diz para aquela multidão: olha, eu era zeloso da lei de Deus. Eu era zeloso, como vocês o são hoje. Por quê? Porque eles estavam querendo matá-lo. E por que queriam matá-lo? Porque, por ignorância, não compreendiam a revelação de Deus, a palavra de Deus. Então, eles diziam: vocês são zelosos como eu fui zeloso. Mas sem entendimento, sem compreensão. Aquilo tudo que foi privilégio para Paulo, embora importante, embora marcas da graça de Deus na nossa vida, não são suficientes, meus irmãos, não são suficientes para alcançar o coração do homem, quebrar o nosso coração, quebrar a nossa mente, realmente nos transformarmos em filhos de Deus. Não são suficientes. Há necessidade de um encontro especial com o Senhor Jesus Cristo. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Naquele momento que ele está a caminho de Damasco, quando ele vai para perseguir aqueles judeus que estavam se tornando cristãos, trazendo amanietados, presos, matando alguns, sendo testemunha da morte de Estevão, o primeiro líder cristão morto, que era
preparado para pregar aos judeus de fala helênica, de fala grega. Paulo, cheio de privilégios, mas com todos os privilégios, ele não conseguia enxergar o Senhor Jesus Cristo. Naquela viagem, naquele momento, onde ele está na sua mente, sendo zeloso por Deus, crendo que estava agradando a Deus, ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu sempre lhes falei, você precisa tomar muito cuidado com narrativas históricas, e aqui nós estamos diante de uma narrativa histórica. O que aconteceu com Paulo não vai acontecer, não aconteceu comigo, e não vai acontecer com muitos de vocês. O Senhor Jesus Cristo, para Paulo, apareceu de uma forma extraordinária, como uma luz que vinha dos céus. E o chamou por 2 vezes, Saulo, Saulo. Quando os judeus ouviam isso, eles sabiam, eles entendiam. Foi assim que Deus chamou Moisés uma vez, Moisés, Moisés. Foi assim que Deus havia chamado Samuel, Samuel, Samuel. Então, o que Paulo está querendo dizer para aquela sua audiência é: Deus me encontrou, a luz do Senhor me encontrou, o Senhor se revelou a mim. Eu caí com o meu rosto em terra. Ele não caiu do cavalo, como alguns dizem, ele caiu com o rosto em terra, ele ficou cego por algum momento. As pessoas que estavam ao redor viram a luz, mas não entenderam a voz, embora tenham ouvido a voz. Mas Paulo ouviu aquela voz, e eu lembrei do 2º cântico, quando diz: quando o doce som da voz do Senhor Jesus Cristo encontra o nosso coração, ela muda a nossa vida. É um doce som. E Paulo ouviu aquele doce som ali, caído, cego. Ele ouviu aquela voz doce, aquela voz forte, aquela voz com autoridade, mas suave, amorosa. E Saulo de Tarso foi mudado ali. Ele conta toda a história, como o Senhor Jesus o mandou ir para Damasco, onde Ananias, mandado pelo próprio Espírito de Deus, iria indicar para ele o que ele deveria fazer. Saulo de Tarso se converte, se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados ao Senhor que lhe aparecera. Ele se prepara, ele é batizado, seus pecados são lavados, ele é cheio do Espírito Santo. Mais à frente, ele vai a Jerusalém, e lá no templo, orando, buscando a Deus, ele tem um êxtase, novamente, um êxtase parecido com aquele que Pedro teve, quando estava em Jope, aguardando o seu encontro com Cornélio. E Paulo novamente recebe instruções do próprio Senhor Jesus Cristo, ali em Jerusalém. E o Senhor Jesus diz para ele: Paulo, você tem que sair daqui, e eu quero usar você para pregar a minha palavra a todos os gentios. Mas Paulo falou assim: mas o povo aqui sabe. Paulo não queria sair de Jerusalém. Ele ama Israel, ele ama o seu povo, ele ama as suas origens, e ele sabe que Israel precisa desse evangelho. E ele tenta discutir com o Senhor Jesus, mas eles sabem o que eu fazia. Então, eu quero ficar aqui, eu quero continuar aqui. Mas o Senhor Jesus nem dá muita trela para ele, não argumenta com ele. Vai, Paulo, vai, porque eu quero que você vá aos gentios. Na época do Novo Testamento, meus irmãos, havia missões entre os judeus. Os judeus evangelizavam do jeito deles. Eles queriam que os gentios se tornassem judeus como eles. Então, era a exigência que você guardasse o sábado. Se você fosse homem, você tinha que ser circuncidado, e que você guardasse aquelas regras dietárias, ou a dieta judaica, e os dias, as festas. Aí você se tornaria um prosélito judeu. Era assim que funcionava na mente do judeu a conversão do gentio para o judaísmo. A evangelização do Senhor Jesus Cristo era diferente, e Paulo era bem mais diferente. Porque ele não exigia que os gentios se transformassem em judeus para se transformarem em cristãos.
O gentio só tinha que ter realmente arrependimento dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Ele não precisava se transformar num judeu, ele não precisava ser circuncidado, ele não precisava guardar o sábado judaico como Israel guardava, ele não precisava guardar as festas, ele não precisava ter aquela regra dietária, ele podia comer uma carninha de porco, uma pururuca, ele podia. Ele não precisava se tornar um judeu para novamente se transformar num seguidor de Jesus Cristo. Quando Paulo está diante do seu discurso falando sobre isso, os judeus ouvem isso e ficam indignados. Por isso que a partir do verso 22, eles começam a jogar as roupas para o alto e jogar areia para cima, jogar poeira para cima. Isso era uma forma de indignação dos judeus. Eles achavam aquilo um absurdo. Como? Esse camarada que era um judeu da gema, o hebreu de hebreus, fariseu, Paulo era um fariseu, ele era da seita mais estrita dentro do judaísmo. Como que esse camarada vai agora falar desse Jesus de Nazaré, inclusive ele usa essa expressão, Jesus de Nazaré, para gentios, sem ter mudança nenhuma, sem eles se tornarem judeus? Porque para eles era tão importante o aspecto exterior. Era tão importante a autojustiça, era tão importante a religiosidade, aqueles aspectos antigos de Israel, que nunca salvaram a todos em Israel. O que salvava Israel era a graça de Deus, manifestada na sua palavra. E era isso que Paulo estava querendo mostrar para aqueles homens e mulheres, para aquela multidão. Inclusive líderes do próprio Sinédrio, que ali estavam no meio da multidão. Tanto é que Paulo diz no meio do seu discurso, vocês podem pegar os pais, eles me mandaram, eu tinha cartas do sumo sacerdote para perseguir os cristãos lá em Damasco, pode perguntar para eles, eles estão aí. Não era o mesmo sumo sacerdote, mas era da mesma linhagem. Antes era Caifás, agora é Ananias, é outro sumo sacerdote, mas eles eram testemunhas disso. Então ele está dizendo para todos, para toda uma população, para toda uma comunidade, vocês precisam crer em Cristo Jesus. Por isso que é importante o paralelo que Lucas está fazendo. Ele está mostrando para a igreja que está lendo essa escritura, lá por volta do ano 62. E essa igreja começa a abrir os seus olhos. O que aconteceu com Jesus está acontecendo muito parecido com Paulo. Muito parecido. Lucas está fazendo paralelos assim, indescritíveis. É muito claro o que Lucas está querendo nos mostrar. Nós, como seguidores do Senhor Jesus Cristo, temos que tomar cuidado, porque nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados, nós temos recebido bênção sobre bênção, graça sobre graça. Talvez você tenha nascido num lar evangélico, talvez você tenha frequentado a igreja durante anos, talvez você tenha 2, 3, 4, 10 Bíblias dentro da sua casa, talvez você tenha sido exposto à pregação do evangelho durante anos. Tudo isso tem sido graça de Deus na sua vida. Aquela igreja estava ouvindo tudo isso, estava pensando, nós precisamos tomar cuidado, senão nós vamos endurecer o nosso coração, como os judeus endureceram o coração. E o evangelho agora está mudando de Jerusalém para Roma. Lembre-se disso, quando eles liam o livro de uma vez só. Eu leio com vocês parte por parte. O evangelho está saindo de Jerusalém, está indo para Roma. Paulo agora está inativo, ele está preso, ele está debaixo agora do comandante Cláudio Lísias, que está debaixo de Roma. Durante um tempo, Moisés também foi educado por quem? Pela filha do faraó, pelo império que representava as forças de Satanás na época. O que significava isso?
Significava que Deus, mesmo quando nós não enxergamos toda a história, Deus está preservando a sua igreja, Deus está preservando os seus eleitos, Deus está preservando os seus escolhidos. Moisés foi preservado dentro da boca do dragão, o Egito. Você lembra quando o Senhor Jesus Cristo, ainda um bebezinho, ele estava lá quietinho na Palestina, e os pais recebem revelações de Deus, falam assim: vocês vão para o Egito, porque Herodes vai matar todas as crianças. Eles novamente vão para o Egito. Por que para o Egito? Novamente Deus mostrando: eu vou guardar o meu eleito, o meu escolhido, na boca do dragão, no meio do dragão. E guardou o Senhor Jesus Cristo durante os seus primeiros momentos de infância, lá no Egito. Quando você olha para Paulo, e muitos crentes naquela época olhavam para Paulo, falavam assim: que coisa triste. Até outro dia nós discutimos isso na escola dominical aqui, aliás, tem sido uma bênção a escola dominical. Paulo, ele está agora debaixo do grande império da época. Qual que era? O Império Romano. A quarta besta de Daniel, o quarto grande império, ele está preso pelo grande dragão, novamente. Mas veja que coisa incrível, enquanto que o povo de Deus rejeita o Evangelho, a justiça romana preserva Paulo. Se não fosse Cláudio Lísias, Paulo já estava morto, porque os judeus queriam matá-lo. Por isso eles interrompem o discurso e ficam raivosos, irados. Eles estavam tomados de ódio, eles queriam matar Paulo de qualquer jeito. Quem que protege Paulo? O dragão. O dragão. Roma, a besta, a quarta besta, está protegendo Paulo. Claro que não diretamente, sem o saber, porque para Cláudio Lísias aquilo tudo era meio estranho. Eu não entendo nem dessa lei dos judeus, eu não sei nem por que estão querendo matar esse homem, eu não vejo culpa nenhuma nele, eu não vejo problema nenhum nele. Sem saber, Roma estava protegendo Paulo. Então veja, meus irmãos, o que Lucas está querendo nos mostrar. Não importa a situação que você está, Paulo estava preso. Paulo, aparentemente, para muitos, era um derrotado. Mas Lucas está mostrando: não, é Deus fazendo a sua vontade na vida de Paulo. É Deus usando o seu instrumento. É Deus usando o seu servo para os seus propósitos. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos tentados, eu e você, a quando as adversidades acontecem na nossa vida, quando as coisas não vão bem conosco, quando você recebe más notícias, ou quando você faz projetos e esses projetos não se concretizam. Quantas vezes você olha para todas as circunstâncias ruins que estão acontecendo na sua vida e você fala assim: será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu fiz alguma coisa errada e estou sendo castigado por Deus? Será que Deus me abandonou, como o autor do Salmo 88 nos diz? Será que tudo aquilo que eu acreditei a vida toda, será que é uma ilusão? Não pense que você, vez ou outra, não pense dessa forma. E não tenha vergonha disso. A nossa fé, muitas vezes, fica tão fraquinha, que você olha para a sua vida, você olha para as circunstâncias, e você fala assim: será que eu me iludi a vida toda? Será que eu estou vivendo um mundo de Cinderela, de País das Maravilhas? Será que em tudo aquilo que eu acreditei a vida toda não é um conto da carochinha? Será que realmente o mundo não tem razão? Quantas vezes nós temos esse tipo de dificuldade na nossa vida? Quantas vezes você está sendo perseguido por familiares, por pessoas que antes você tinha a plena confiança? Quantas vezes você está sendo humilhado por pessoas a quem você tanto amou? Quantas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente imaginava? O que acontece no seu coração, meu querido irmão?
quando as perseguições, se houver perseguição para nós, como Igreja de Cristo, uma perseguição doída mesmo, quando nós talvez perdermos os nossos empregos, as nossas casas, os nossos familiares, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, o que nós vamos sentir? Como nós estaremos preparados? Você recebe um tipo de perseguição hoje, uma perseguição velada. Você ainda está sendo protegido pelas leis do país, ainda. Mas pode ser que chegue uma época que não mais. Como os nossos irmãos na China, como os nossos irmãos no Afeganistão, como os nossos irmãos na Coreia do Norte e em outros tantos lugares. Se os pequenos problemas da vida que eu e você enfrentamos hoje nos causam frieza, nos causam desamor, nos causam incredulidade, o que acontecerá conosco se passarmos por grandes tribulações? Essa é a preocupação de Lucas. É isso que Lucas está mostrando para aquela igreja com todo esse discurso longo. Paulo era o escolhido do Senhor Jesus Cristo. Ele era protegido pelo Senhor Jesus Cristo. E mais, o que acontece daí para frente? Quando aquela turba se alvoroçou, o Cláudio Lísias, durante um determinado momento, ele ficou meio que apavorado e falou assim, olha, eu vou ter que dar umas chicotadas nesse Paulo aqui. Só que a chicotada romana não era igual à chicotada judaica. A chicotada judaica era tranquila, tranquila. Você podia até morrer numa delas, porque eram 40 chicotadas. Mas sabe o que era a chicotada judaica? Vocês assistiram o filme A Paixão de Cristo? Aquilo era a chicotada romana. Aquilo era o chamado flagellum, de onde vem a nossa palavra flagelo. Cordas de couro, com pedaços de metal, ossos todos irregulares, e aquilo vinha na sua carne e arrancava pedaço. Dificilmente, um camarada com a minha estrutura, eu não aguentava duas daquela, eu morria. Ainda mais com os problemas de coração que eu tenho. Em duas eu acabava comigo. O César talvez aguentasse mais, o Beto um pouco mais, homens mais fortes. Mas a maioria morria antes das 40. E se não morresse, você ia ficar, na linguagem dos nordestinos, troncho, para o resto da vida. Você ia ficar coxo, você ia ficar aleijado. Era quase que insuportável. Insuportável. Então, Cláudio Lísias falou assim, eu preciso dar um corretivo, eu preciso acalmar essa multidão aqui, eu vou dar um corretivo nesse camarada aqui. Nessa hora, de novo, lembram-se de Filipenses? De novo, Paulo lembra da sua cidadania romana. Ele até agora não tinha usado. Ele não tinha usado o direito que ele tinha. Mas era um direito que ele tinha. Mas vocês vão me torturar antes do julgamento final? Isso na lei romana não podia, mesmo fora de Roma. Quando ele falou que era um cidadão romano, o primeiro camarada que estava lá de imediato, ficou assustado, avisou o comandante falou, opa, peraí, você é cidadão romano, tem certeza? Porque se ele mentisse, ele morria, logo em seguida. Fatal, era pena de morte, sumária. Então, ele com certeza, ele sabia que Paulo estava falando a verdade. E mais uma vez, o grande poder do dragão, simbolizado por Roma, simbolizado pelo comandante Cláudio Lísias, novamente tira Paulo daquilo que seria o seu fim. Porque para o Senhor Jesus, ainda não era o fim para Paulo. Ele ainda ia morrer muitos anos depois. Ele morre por volta do ano 64, mais ou menos, sob Nero, quando cortam a cabeça de Paulo. E aí você pensa assim, mas livrou ali, livrou depois, livrou mais um pouquinho, livrou no naufrágio, livrou em Roma. Sim, livrou até quando o Senhor queria. E é essa mesma ideia para nós hoje, meus irmãos.
Deus está preservando a sua saúde, nós oramos por saúde, devemos orar por saúde, devemos orar por bênçãos nas nossas vidas, é tudo verdade. A Bíblia mesmo incentiva-nos, não fiqueis ansiosos por nada, mas em tudo sejam conhecidas as vossas petições. Mas lembre-se, o dia que chegar ao seu ponto final, o dia que chegar ao ponto que você não vai resistir mais, o Senhor está controlando, o Senhor está governando, o Senhor tem domínio completo sobre isso. Foi assim com Paulo, foi assim com o Senhor Jesus, foi assim com a igreja primitiva, e vai ser assim conosco. É isso o que o texto está querendo nos dizer, é isso que Lucas está querendo nos mostrar. Nós somos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Não vai acontecer comigo e com você exatamente como aconteceu com Paulo, é narrativa histórica. Mas o princípio é o mesmo. Ele vai te guardar, mesmo que você esteja debaixo do dragão. E Ele vai te alimentar, mesmo debaixo do dragão, da potestade do ar. Você trabalha num mundo injusto. Talvez o seu emprego seja injusto. Talvez o seu patrão seja um homem cruel, um canalha, um maldoso, um injusto com você. Mas pense nisso. Em tudo que você viver, o Senhor Deus é que está cuidando da sua vida. Ele está sustentando você, Ele está mantendo você, mesmo quando você acha que você está preso. Paulo estava preso, mas era o Senhor que cuidava dele nos mínimos detalhes, e o livrou daquelas chicotadas, e o livrou daquela morte iminente, para que mais tarde ele passasse no próximo capítulo o próximo julgamento. Mais um julgamento, não é livramento. Às vezes, meus irmãos, nós oramos assim: Senhor, a pressão está muito grande, traz um livramento, eu quero me ver livre dessa pressão. E Deus fala assim: não, peraí, eu vou te livrar de uma, mas vou te colocar em outra. E depois vou te colocar numa terceira, numa quarta, numa quinta. Nós, crentes do século 21, quando a gente está na segunda, a gente já está falando assim: peraí, Senhor, eu não estou aguentando mais. Não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Mas o Senhor está cuidando de você, mesmo no meio da situação mais difícil, mesmo quando você sai de uma e entra em outra, sai de uma e entra em outra. Eu me lembro, há uns 2, 3 anos atrás, havia saído da empresa, o meu fundo de garantia já havia acabado, e lá em casa acontecia assim: uma semana quebrava o Corsa, na outra semana quebrava o Siena, na outra semana quebrava não sei mais o quê, na outra semana acontecia mais uma coisa. Eu olhava para a Beth e falava assim: rapaz, não sei mais o que espero. E era um problema em cima do outro, um em cima do outro, um atrás do outro assim. Mas eu lembrava e falava assim: Senhor, eu sei que o Senhor está testando a minha fé. O Senhor está querendo que eu olhe para a Tua glória. Eu sei que o Senhor está querendo que eu olhe para as Tuas mãos. Eu sei que no meio de toda essa caristia, o Senhor vai cuidar de mim. O Senhor vai cuidar da minha família. E está cuidando. Já se passaram 3 anos. Já estamos no 4º. E Deus está cuidando. É fácil? Não é fácil. A minha vida antes era muito mais sossegada. Tranquilíssima. Salário de $5.000. Tranquilo. Morando bem. Família estruturada. Filhos obedientes, na medida do possível. Não são nota 10 não, mas são bons. Mas Deus falou assim: eu quero você em outra situação. Em outra situação. Onde você vai ter que, muitas vezes, passar humilhação na mão de homens. E Deus cuida. E Deus cuida, meu irmão. Eu não quero dar muito do meu testemunho pessoal para você, não. Mas eu posso garantir para você, como Deus cuidou do Senhor Jesus Cristo, cuidou do apóstolo Paulo, cuidou dos crentes da igreja primitiva, cuida da minha vida, Ele cuida da sua também. Os princípios são os mesmos. Creia nisso. Confie no Senhor. Ele está cuidando de você mesmo quando você acha que tudo está errado. A única coisa que Ele pede de você: seja fiel. Seja fiel à minha palavra. Creia em mim. Confie em mim. Siga-me. Foi o que o apóstolo Paulo fez. O tempo todo. Você não vê o apóstolo Paulo reclamando. Você não vê. Ele teria tudo para reclamar. Ele teria tudo, inclusive, nesse discurso, começar a usar de uma estratégia de defesa pessoal.
A palavra que usa o texto aqui é a apologia, de onde vem a nossa palavra atual, apologética. Não era uma defesa pessoal, porque eles o acusavam, ó, você é contra o povo, você é contra a lei, você é contra o templo. Falaram isso no capítulo 21. Mas Paulo não está se defendendo disso. Ele está dando a sua defesa, a sua apologia, a sua defesa com testemunho. Na verdade, ele está aproveitando para falar do Evangelho de Cristo para aquela multidão. Meu irmão, quando você estiver passando por maior dificuldade, abra a sua boca e fale do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Talvez seja isso que Deus queira da sua vida. Não necessariamente Deus está querendo resolver os seus problemas, resolver as suas grandes dificuldades financeiras, de saúde, de relacionamento, projetos realizados. Ele vai dar para alguns de vocês. Alguns de vocês vão ter muita prosperidade na vida. Outros vão ter só problema. E quem que vai ser mais feliz? O padrão do mundo é o contrário. O padrão das igrejas evangélicas que se dizem cristãs e que seguem a doutrina da prosperidade, eles vão falar para você, você é um crente derrotado. Você só passa problema. Você tem derrota em cima de derrota. Crente vitorioso é aquele que aparece na televisão lá, aquela casona, o carro do ano, saudável, os filhos passeando pela Europa, os negócios prosperando. Será? É isso que eu vejo no meu Evangelho? É isso que eu vejo no livro de Atos? Não. Eu vejo um Paulo alegre, eu vejo um Paulo confiante, eu vejo um Paulo seguro daquilo que está acontecendo com ele. E veja, Lucas, que está escrevendo tudo isso, ele está próximo ali. Ele não é preso porque ele não é um judeu, ele é um gentil. Ele provavelmente era de Antioquia, ele tinha cidadania grega e romana, com certeza. Lucas não era preso a maioria das vezes, mas Lucas estava ao redor ali, ó, e ele está relatando tudo isso para nós. Qual é o padrão de sucesso para você? Será que é o mesmo padrão de sucesso que a Bíblia me ensina? O apóstolo Paulo, meus irmãos, é o símbolo da rejeição ao Evangelho, da autojustiça e do novo nascimento, coisas que nós precisamos na nossa vida, principalmente o novo nascimento. Precisamos entender, se você está rejeitando o Evangelho, mesmo com todas aquelas marcas da graça na sua vida, tome cuidado, preste atenção, considere a sua vida, leve a sua vida a sério. Se você está se auto-justificando como aquela multidão se auto-justificava, cuidado, meu irmão. Nem adianta você bater no peito e falar assim, eu sou presbiteriano da gema. Eu me orgulho de ser presbiteriano, tenho o maior orgulho. Mas não é nisso que eu confio. Não é ser presbiteriano. Não adianta você bater no peito e falar assim, olha, eu tenho uma tradição na igreja, olha, eu estou há 40 anos na igreja. Cuidado. Cuidado com esse religiosismo que às vezes engana as pessoas. Muito cuidado. Mas procure, se você ainda não nasceu de novo, procure se arrepender diante do Senhor Jesus Cristo, ter os seus pecados lavados e nasça de novo, como o apóstolo Paulo nasceu. Ele nasceu para uma nova vida, para uma nova perspectiva, para um novo olhar, para uma nova cosmovisão. Ele passou a olhar a vida de uma forma completamente diferente. Que essa seja a realidade na tua vida e na minha vida. Vamos orar. Deus tenha misericórdia de nós. Nós queremos estar preparados para aquilo que vier a acontecer nas nossas vidas. Queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, a proteção, a bênção, a alegria, a família, o alimento de cada dia, a nossa casa, o nosso carro, as nossas roupas, todos os privilégios que o Senhor tem nos dado. Mas em hipótese alguma, ó Deus, nós queremos estar firmados nestas bênçãos.
nós não queremos estar sendo justificados por elas. E se no dia que todas elas nos faltarem, ó Deus, permita que no meu coração e no coração dos meus irmãos, nunca falte a fé, nunca falte o amor, nunca falte a confiança naquilo que o Senhor é para nós através de Cristo Jesus. Que essa seja a realidade na minha vida e na vida dos meus irmãos. E se há alguém aqui, ó Deus, que ainda não está entendendo nada do que está sendo dito, que não faz a mínima ideia do que está sendo dito, tem misericórdia e desperta, abre os olhos, abre o coração, abre os ouvidos, e faça com que nasça de novo, para que compreenda o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, opera estas bênçãos na vida da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.